a gente finalizar, a gente vai falar dos princípios de auditoria baseados na ISO 19011, que é a ISO que a gente tem, né, para auditorias. Então, toda vez que a gente tem um guia justamente para ser seguido, né, é para isso aí que ele serve. Então, vamos falar sobre os preceitos e os conceitos de auditoria, as auditorias conforme a ISO 19011 de 2018. Deixa eu só posicionar aqui o material para vocês, para a gente fazer aí a nossa finalização. Então, antes da gente até mesmo começar a falar dessa parte das auditorias conforme a ISO 19011, né? Eu quero pontuar com vocês as diferenças que a gente tem, principalmente em relação às não conformidades. Então, qual é a definição de não conformidade? Conforme a gente já vem falando, né, desde o nosso primeiro dia de curso, a não conformidade nada mais é do que o não atendimento a um requisito. Então, ou seja, se eu tenho um requisito, né, que vai estabelecer algo muito específico lá, por exemplo, todas as aberturas, né, intencionais ou não, que tenham possibilidade de contato de contaminação, precisam ser protegidas contra o acesso e controle de pragas, principalmente que a gente já falou. Então, se eu for lá, né, num ponto onde não tem uma telinha lá de proteção, uma telinha milimétrica que permita aí o não acesso, eu tenho uma não conformidade. Né? Então, ou seja, toda vez que eu tiver o não atendimento a um requisito, né, obviamente que eu vou ter uma não conformidade, um desvio. Esses desvios, eles podem ser menores, maiores ou críticos. Geralmente, né, em auditorias internas de boas práticas de fabricação, e a gente logo mais vai aprender que as auditorias internas são aquelas, né, de primeira parte que acontecem em nome da empresa, a gente tem, né, geralmente só marca como conforme ou não conforme, né, ou um ou menos um em relação à pontuação. Mas se eu tiver numa auditoria, principalmente de certificação, né, existe a classificação principal ali entre não conformidades menores, maiores ou críticas. Então, por exemplo, uma ausência numa tela de proteção numa área não considerada crítica vai ser uma não conformidade maior. Agora, se eu tiver um desvio, né, num ponto crítico de controle, num PCC, eu já vou ter considerado como uma não conformidade crítica, né? E existe também aquelas não conformidades, dependendo do tipo da norma, do GFSI lá que vai estar envolvida, a gente tem as auditorias de KO, que a gente chama, né? As auditorias de nocaute, ou seja, que no momento que o auditor verifica uma auditoria, uma não conformidade desse nível, né? Por exemplo, há algo que realmente está acontecendo naquele momento que coloca em risco, né, a segurança do produto e consequente do consumidor, ele pode simplesmente parar, cancelar a auditoria e não seguir adiante, né? Então, a gente chama isso de uma não conformidade de nocaute. Agora, quando a gente fala de auditorias tradicionais, de boas práticas de fabricação, né? Geralmente a gente fala de itens conforme ou itens não conforme. Além disso, dentro da questão das não conformidades, né, além das menores, maiores e críticas, a gente pode classificar as não conformidades entre comportamentais e estruturais. Então, eu sempre digo que, por exemplo, um piso lá, digamos que um piso está em mau estado de conservação, está, né, descascado, está rachado, ou seja, toda vez que eu passo lá uma vassoura, alguma coisa, salta mais uns pedaços de piso, né? Eu digo que essa é uma não conformidade estrutural, ou seja, não é culpa minha, às vezes, né, quanto colaborador, que eu não consigo higienizar da melhor forma aquele ambiente ali, é porque realmente a condição, né, não está me favorecendo. Então, não é uma não conformidade de meu comportamento, ou um equipamento, né, obsoleto, um equipamento desgastado, um equipamento que quebra a todo momento, que pode levar a uma não conformidade, né? Isso é uma questão comportamental, é estrutural. Agora, digamos assim,
que o colaborador tem todas as condições, tem o melhor piso, o piso tem caimento, né, tem a questão dos ralos sifonados, os ângulos não são retos, né, tem a questão que não fica, né, cantos mortos, enfim, ele tem condição de todos os tipos de utensílio de limpeza, de sanitização, de higienização como um todo, e ele não faz a atividade. Aí a gente diz que é um desvio comportamental, que tem a ver, né, digamos assim, com o comportamento da pessoa. Até mesmo a questão de barreira sanitária que a gente falou, né, que até o colega colocou, né, que a barreira não faz a higienização das mãos. Exatamente, eu tenho que passar por lá e fazer a minha própria higienização. Então, digamos que eu tenho toda uma barreira sanitária montada no meu acesso e eu não passo lá e não faço a higienização da forma correta, ou até mesmo finjo, né? Dou aquele, literalmente, o migué ali para fazer, eu digo que eu tenho uma não conformidade comportamental. Agora, se faltasse papel toalha, né? Se as torneiras não fossem de acionamento automático, enfim, aí eu estou falando de não conformidades estruturais, né? E eu sempre comento também que às vezes as não conformidades comportamentais são as não conformidades mais difíceis até mesmo de serem resolvidas, né, mitigadas pela empresa. Por quê? Né? Quando a gente fala de comportamento, por mais que a gente venha falando, né, de treinamentos, de capacitação dos melhores, às vezes realmente a pessoa ela não quer, né? E aí às vezes aí né, as ações precisam ser mais incisivas, enfim, até realmente você entender que aquele colaborador não faz parte da política da empresa, talvez ele não está me agregando em nada, né? E talvez até aconteça aí algum tipo de desligamento, enfim, por essas possibilidades de questão. Então, sempre lembrar também que além, né, das menores, maiores e críticas, a gente tem as questões de comportamental e estrutural. Sempre após também auditorias de boas práticas de fabricação, é interessante que a gente pegue o relatório de auditoria, né, que nos foi entregue ou que vocês mesmos emitiram junto com a questão, né, da qualidade, vocês receberam. É sempre bom a gente dividir o que a gente teve entre auditorias comportamentais e auditorias estruturais, né, para verificar, ou seja, o que mais acontece, quais são os meus maiores pontos, os meus maiores gargalos em relação, né, às não conformidades, aos desvios que acontecem. Porque aí também vai me nortear mais de onde eu vou colocar os meus esforços. É uma questão de comportamento ou é realmente uma questão que a minha estrutura, talvez ela não está da melhor possível, né, digamos assim, e ela está interferindo realmente no meu desenvolvimento maior, os meus atendimentos de objetivos em relação aos sistemas de gestão de segurança de alimentos. Então, isso é importante, que também o que eu faço com o meu relatório de auditoria que eu recebo posteriormente, né? Não é somente para engavetar, realmente, ele tem que ter um sentido, ele tem que ter uma utilidade realmente ali dentro, né? Então, feita a nossa introdução, vamos lá. O que o escopo aí da auditoria, desculpa, da ISO 19011 aí, né, dos princípios de auditoria? A gente vai ter a referência normativa, assim como toda norma ISO, né, vai trazer a sua referência normativa, vai passar pela parte dos termos e definições, pelos princípios de auditoria, como gerenciar um programa de auditoria, como conduzir uma auditoria, né, a competência e avaliação de auditores, e os anexos, né, que tem aí a orientação adicional para auditores que planejam, né, planejarem e conduzirem, aliás, auditorias, né, auditores aí que planejarem e conduzirem as suas auditorias. Também é sempre bom lembrar que a gente está falando aqui de um curso de auditor interno, né? Já para eu ser um auditor certificado aí de normas internacionais, né? Por exemplo, eu quero me habilitar para a BRC. Né? Neste caso, eu preciso fazer um curso de auditor líder certificado pelo IRCA, né? E aí tem algumas certificadoras aqui no Brasil que vão oferecer esse curso. O curso, né, vai passar por todas as questões de requisitos de normas, enfim, e lá no final vai ter a sua prova, né, onde você vai ser aprovado, não é quase como se fosse a carteira de motorista lá, né?
e aí você recebe a habilitação e ela também tem um prazo de validade, ou seja, não vai ser para sempre ali que vocês vão ser auditores daquela norma. Então, para esse caso, a gente tem os auditores líderes, e esses auditores líderes vão fornecer os seus serviços para as empresas certificadoras reconhecidas, né, aqui no Brasil, que vão fazer a certificação de determinadas normas. Então, não é qualquer empresa de consultoria, enfim, que vai fazer uma auditoria de certificação de uma norma lá do GFSI, seja uma BRC, seja uma FSC. Então, a gente está falando das auditorias, né, de terceira parte aí, que logo mais a gente vai ver, e aí elas realmente precisam ter competências muito maiores, né, e desenvolvidas aí para a questão de eu realmente poder auditar. E aí é sempre válido falar também que você não é aprovado ou reprovado numa auditoria de certificação. Você é recomendado ou não pelo auditor, né? Então, o auditor vai lá, vai fazer a sua auditoria, tanto documental quanto estrutural, e aí ele vai recomendar ou não a empresa a ser habilitada dentro daquela norma. E aí também esse certificado de habilitação para aquela norma também tem um prazo, né, de validade, ou seja, também não é um prazo infinito, até porque a gente precisa, né, estar verificando se a empresa realmente é por, né, uma questão de indicação, é por adequação, por merecimento realmente de estar dentro daquele esquema ali também. Então, vai ter um prazo, né, de duração para essa recomendação feita pelo auditor. Questão dos tipos diferentes de auditoria que a gente tem. Então, a gente tem 3 tipos de auditoria. A gente tem as auditorias de primeira parte, as auditorias de segunda parte e as auditorias de terceira parte. Quando a gente fala das auditorias de primeira parte, a gente está falando das auditorias internas. Então, quando a gente faz um curso de auditor interno, a gente está se preparando somente para auditorias de primeira parte, né? Então, a gente aprendeu requisitos em relação às boas práticas, requisitos do que os programas de autocontrole precisam conter, requisito das questões que eu preciso visualizar nos documentos, requisitos nas questões que eu preciso visualizar de estrutura, né? Então, ou seja, aqui eu estou falando de uma auditoria de primeira parte. Uma auditoria de primeira parte, ela é feita pelo próprio interessado em nome dele mesmo, né? Então, por exemplo, vocês são contratados por uma empresa para fazer uma auditoria em nome dela mesmo, de primeira parte, né? Ou até mesmo as auditorias internas. Digamos que uma unidade, né, o controle de qualidade de uma unidade vai lá auditar a outra unidade, se trocam, né? São as auditorias internas para verificação, nesse caso, das boas práticas de fabricação, da verificação da implantação do programa de boas práticas. Então, isso eu chamo de auditoria de primeira parte, né? Pela empresa em nome dela mesma. Na empresa, né? Pelo nome dela mesma. A auditoria de segunda parte é uma auditoria de fornecedor externo, né? Então, ou de outra auditoria de parte interessada externa. Por exemplo, assim, eu tenho um fornecedor de embalagem. E aí, lá dentro do meu programa, do meu PAC, né, de gestão de matérias-primas, eu faço auditorias internas no meu fornecedor para saber se o sistema produtivo dele lá de embalagens atende com as minhas necessidades. Então, ou seja, eu mando alguém lá auditar em meu nome. Então, seria uma auditoria em nome da empresa e uma pessoa, uma parte interessada externa. Então, a gente chama aí as auditorias de fornecedores, as auditorias de segunda parte. Ou, por exemplo, eu tenho um centro de distribuição onde recebe o meu produto e distribui para o Brasil inteiro. Eu também preciso, né, muitas vezes verificar como é que está lá. Por exemplo, vem uma não conformidade que não faz sentido de ter saído aqui da empresa, um desvio no produto. Então, eu vou lá ver se não foi um problema no centro da distribuição do meu produto. Aí, isso também é uma auditoria de segunda parte, né? Uma auditoria ali no meu intermediário. Então, ou seja, é uma auditoria de parte interessada externa. Agora, uma auditoria de terceira parte são as auditorias de certificação ou de acreditação.
Por exemplo, né, uma auditoria de FSC, uma auditoria de BRC, uma auditoria de laboratório e de acreditação, né, de ISO 17025, por exemplo, isso são auditorias de terceira parte. Então, ou seja, são auditorias estatutárias, regulamentares similares, tá? Então, esse é o exemplo aí de uma auditoria de terceira parte, tá? E sempre lembrando que todas as auditorias englobam os dois tipos de auditorias, as documentais, dentro da avaliação de todos os itens do sistema de gestão e segurança de alimentos, e a parte estrutural. E aí, só para fazer uma ligação que a gente aprendeu lá, quando a gente falou do sistema dos programas de autocontrole, sistemas de inspeção, lembram que a gente viu que bem antigamente, né, antes da implementação dos programas de autocontrole, era verificado somente a questão de produtos, né? Então, depois, né, foi se passando para a questão também de produto, da estrutura e dos documentos. Então, ou seja, aí sim uma auditoria completa, que vai envolver todas as partes do sistema de gestão de segurança de alimentos. Se eu fizer somente uma parte, eu não posso dizer que eu avaliei o sistema de gestão de segurança de alimentos daquela empresa como um todo, de uma forma mais global, né? Eu só fiz somente uma parte lá, tá? Então, lembre-se sempre que temos 3 tipos de auditoria, de primeira, de segunda e de terceira parte. Nesse momento, estamos falando da gente, quanto auditores de primeira parte, auditores de boas práticas de